Oi, gente! Bom, mais uma live direto da redação. Dessa vez a gente saiu, só pra você ter uma noção. A gente estava lá fora, mais ou menos umas 2 horas atrás, fazendo uma live sobre adestrar pet, com um cachorro, com a família da Mônica Figueiredo, nossa diretora editorial. E agora a gente abriu mais uma live nessa sexta-feira pra falar de um assunto um pouco mais sério, que a gente deve ter cuidado. Eu já tava louca pra fazer esse live faz tempo. Eu acho que muitas mulheres aí precisam saber e se informar dessa doença que é a endometriose e que ela chega aos poucos, devagar, silenciosa e dá trabalho. Mas assim, a gente atento, tendo informações, a gente pode se prevenir contra ela, que é o melhor remédio. Bom, para falar disso, a gente convidou o Dr. Marcos Cherniakowski. Acertei, eu fiquei treinando e mais ou menos, tá? Bom, o Dr. Marcos é pai da Isabela e do Daniel. Ele é ginecologista e obstetra especializado em endometriose. Atualmente, ele é responsável pelo setor de videoendoscopia ginecológica e endometriose da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC. Não cabe no cartão de visita, né, esse nome todo, cabe? O Tchernakowski cabe. Mas o resto não. Tem que dar uma reduzida. Bom, eu agradeço muito. Sexta-feira, 18 horas. A gente está trabalhando, passando informação. Doutor, muito obrigada. Eu sei que foi correria, mas a gente conseguiu. Imagina. Primeiro, boa noite, Andressa. Boa noite ao público do Pais e Filhos. É um prazer estar aqui. Eu é que agradeço o convite. Tá bom. Principalmente para falar sobre esse assunto que é tão importante hoje para as mulheres, que é a endometriose. Exatamente. Quem tiver pergunta, dúvida, eu acho que vão surgir muitas dúvidas. Eu tô lotada, tenho uma cola aqui, mas podem ir mandando, as meninas vão me mandando aqui as perguntas que vocês que chegarem. Se quiserem comentar sobre alguma coisa que vocês passaram, experiência, manda também, que a gente fala sobre o assunto. Bom, doutor, pra gente começar, antes de qualquer coisa, é entender o que é a tal endometriose. Embora essa pergunta seja uma pergunta bem básica, é impressionante hoje como no consultório eu recebo pacientes, isso é comum, que já passaram 3, 4 colegas e fala, eu tenho endometriose. E quando eu pergunto para ela se ela sabe o que é endometriose, a sua grande maioria não sabe exatamente aquilo que tem. É porque o termo já é conhecido, todo mundo sabe que existe, mas tem uma falta de informação. Então, assim, a primeira coisa, o mais importante é definir realmente o que é endometriose. Então, a endometriose nada mais é do que a saída do tecido menstrual. Então, a mulher, ela menstrua, é muito comum que saia via vaginal. Mas, pela mulher ter as tubas abertas, claro que esse material que vai para fora, ele também vai pelas tubas e cai dentro da barriga, especificamente na pelve. Então, é claro que eu posso ter esse tecido menstrual dentro do ovário, eu posso ter ele embaixo do útero, eu posso ter ele no intestino, em qualquer outro lugar da pelve. Então, definição de endometriose é a saída do tecido endometrial, que é o tecido que reveste a camada interna do útero, para fora do útero, para dentro da barriga. Entendi. E isso vai acumulando, né? Isso vai acumulando e é um tecido que é exatamente igual ao tecido menstrual. Portanto, se eu tenho implantes deste tecido endometrial dentro da barriga, quando eu menstruo, esses implantes também menstruam. E vai crescendo e vai aumentando. Vai crescendo, aumentando. Claro que tecido que foi feito para ficar dentro do útero, para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, isso não é normal. Então isso causa o quê? Uma reação inflamatória. O organismo, ele tenta compensar isso. Então, isso é que vai causando os fenômenos de grudar dentro, não deixar espalhar esse tecido, e aí é o que provavelmente você vai me perguntar bastante, que é os sintomas que isso causa. Exatamente. Eu já passei com a minha médica, já fui ver se eu tinha, eu tenho 33 anos, eu não tenho filhos ainda, eu falei, bom, deixa eu ir conferir aqueles exames que a gente faz, né, anualmente. E aí ela me falou um termo, e ela me deu até um papel quando eu fui fazer o exame, que era endometriose é a doença da mulher moderna, né? Exatamente. Por quê? Então, o que nós falamos também é a doença do século XXI, da mulher. Então, para que vocês tenham uma ideia, cerca de 10 a 15% de
todas as mulheres no mundo que menstruam têm endometriose. Então, nós estamos diante de uma doença que acomete simplesmente uma grande parte, um volume muito grande de mulheres. A mulher moderna, o que acontece? Se antes aquela mulher era mais caseira, a função dela era cuidar mais dos filhos, se engravidava, existia mais gravidez antigamente. Não, essa mulher hoje ela foi para o mercado de trabalho, essa mulher hoje é dona de casa, trabalhadora, esposa, mãe, ela quer ter realmente a sua atividade física. Então, imagina, claro que isso causa o quê? É uma multifunções e com consequências, obviamente. Uma delas é o estresse do dia a dia, alimentação, então várias mudanças de atitude que acabam o quê? Entre aspas, diminuindo também a imunidade e isso é um dos fatores que mais se estudam. Outro fator também que eu fui atrás era que o corpo da mulher foi feito para engravidar muito cedo, não é isso? E aí, conforme o tempo vai passando e você não engravida, a menstruação vai acontecendo, e aí pode ocorrer endometriose. Isso é mito, é verdade? Não, na verdade é mito. O corpo, não existe nenhuma lei que fale que a mulher ela precisa engravidar cedo. O que acontece é que a menstruação só ocorre porque a mulher não engravidou. Sim. Essa é a única maneira, é por isso que a mulher menstrua. Portanto, se ela vai menstruar e engravidar mais tarde, ela vai ter mais menstruações. Entendi. Então ela tendo mais menstruações, todo esse fenômeno que eu expliquei da presença de tecido endometrial, a chance é muito maior de ter e se implantar dentro da barriga. Tá. Mas é mais por isso, não porque não engravidou. E nós temos formas hoje, inclusive, de quando a mulher começar a engravidar e ter os seus sintomas, e precar essa menstruação com muita tranquilidade. E aí, assim, já que a menstruação é a causadora da endometriose, uma das causadoras, pode chamar de principal? Eu acho que é um dos fatores hoje principais, porque é a presença do tecido endometrial. Exatamente. Como que se previne disso? Como prevenir a endometriose para ela não acontecer, para você não ter a endometriose? Isso é um tema amplo, então nós ficaremos aqui um dia sobre, mas assim, basicamente, prevenção de endometriose hoje é diminuição da menstruação de alguma maneira. Atividade física, claro, fazer algo do dia a dia que não cause muito estresse, mas assim, principal de tudo, se for profilático, é não menstruar. Que aí é tomar uma pílula contínua. Para não menstruar, nós temos que tomar só hormônio para brecar a menstruação. Tá. Aí tem vários tipos de mercado, de várias formas, então, assim, mas basicamente uma das coisas principais seria isso. Só para vocês saberem, vou dividir aqui com vocês. Eu tenho 33 anos, lá pelos meus 28, 29, eu sempre tomei a pílula, mas com aquela pausa, que faz, não sei o que, você toma não sei quantos dias seguidos, pausa tanto, aí você menstrua. E eu passei a tomar contínuo, para não ter a endometriose, como uma prevenção. E funcionou. Então, assim, é um primeiro start, assim, funcionou comigo, né? Então... assim, falando de... Tem aqueles implantes também, não tem? Hormônio, aí vai a forma que você, na verdade, que a mulher melhor acha que se adapta. Mas assim, o principal não é também menstruar só para a endometriose. Tem muita gente que sofre com menstruação, que tem cólica. Se ela tem um ciclo menstrual sem o uso de um anticoncepcional, ela pode ter TPM. Então a mulher moderna, ela não quer sofrer. Entendi. A mulher do século XXI não tem que sofrer. Essa é a verdade. Então, assim, não é simplesmente tomar anticoncepcional para não ter endometriose, e sim, em várias ocasiões, melhora de outros sintomas e de qualidade de vida. Nossa, mas como a gente demorou para criar esse conceito e entrar nesse tipo de dia a dia de rotina, né? Porque antigamente, logo quando eu fui adolescente, logo que eu menstruei a primeira vez, e as meninas que estão aqui também provavelmente partilharam da mesma experiência. Você vai, eles te dão a pílula para você tomar, mas daquele maneira tradicional. Nunca contínua, nunca era falado da possibilidade disso acontecer. Mas isso também é algo que você dá o direito ao paciente, à mulher.
Então hoje quando vem uma paciente no meu consultório, eu pergunto para ela se primeiro ela quer menstruar ou ela não quer. Não existe uma necessidade de se brecar para todos. Eu não posso colocar todas as pacientes na mesma caixa, porque tem aquela mulher que tem um mito da menstruação, ela gosta de menstruar. É importante para ela Nossa, menstruar. se tiver alguém que gosta, porque eu não conheço ninguém. Mas por incrível que pareça, tem. Cara, tem alguém aqui que gosta, não precisa aparecer não, mas só fala se gosta, Mas, eu não gosto. O que é mais importante, Andressa? Você explicar para ela. Nós não podemos fazer nada aleatório. Então, explicar o benefício que ela tem, porque existe um mito também de não menstruar. Porque... Mas quando eu falo assim, não, eu tomo contínuo menstruo faz 4 anos, a pessoa fica, nossa, como assim? Que horror, não vai fazer mal, não vai... E isso acontece principalmente com as adolescentes. Isso que você está falando. Porque se antes aquela adolescente vinha com a mãe e você falava sobre usar um anticoncepcional, era uma coisa fora do normal. Como minha filha vai tomar um anticoncepcional? Hoje não. Hoje já vem, você já esclarece o motivo pelo qual nós estamos estudando muito endometriose nas adolescentes. Então, vários trabalhos, vários estudos hoje mostrando que adolescentes que têm muita cólica, que sofrem muito na sua vida de adolescente, são grandes candidatas a desenvolver uma endometriose mais agressiva na sua vida adulta. Então não teria problema nenhum de dar uma certa tranquilidade para essa adolescente, dando um anticoncepcional a ela para não menstruar e melhorar a qualidade de vida. E você fala de uma endometriose mais agressiva. Quais são os níveis de endometriose que existe? Você pode passar rapidamente por eles? Assim, como que funciona? Eu posso. Basicamente, vamos colocar como inflamação. Tá. Então eu posso ter uma inflamação mínima, chamada mínima mesmo. Existe uma classificação mundial que nós usamos mundialmente, para que se fale a mesma linguagem. Só que essa classificação, dando um parênteses, ela não leva em consideração o grau de dor dessa mulher. Portanto, eu posso muito bem, resumindo, ter uma paciente com uma endometriose severa e não ter dor nenhuma, como eu posso muito bem ter uma paciente com uma endometriose muito pequena, ter muita dor. Mas vamos lá, classificação de endometriose que nós usamos é uma classificação na laparoscopia que nós vamos falar mais à frente, que é, na verdade, a cirurgia que nós colocamos uma câmera por dentro, faz um corte por dentro do umbigo, entra com gás na barriga e olha a câmera e nós vamos, na verdade, olhar todas as alterações que tem na pelve. Então, olhando, eu posso ter um implante muito pequeno. E a cicatriz é super... Pequeno, 1 centímetro, 1 centímetro e no umbigo não dá pra ver? Não, o umbigo entra a câmera e entra, faz um corte de cada lado e você opera olhando pela televisão. Hoje até a robótica também entrou nisso, então dá para ser feito cirurgias até por robô. Tá? Particularmente é uma cirurgia que eu faço também. Mas ela pode ser um implante mínimo, ela pode ter um implante leve, ela pode ter um implante moderado, e aí vai de acordo aonde que está, qual o local, o quanto que tem grudado, o quanto que tem de lesão, e ela pode ter uma endometriose severa, cometendo simplesmente tudo. Nossa, tá? É tanta pergunta que está chegando, eu tinha certeza que esse assunto ia viralizar e as pessoas tinham bastante. Eu posso já começar com algumas pra gente seguir, tá? Por favor. Com outros assuntos. Afeto de mãe mandou pra gente. O estresse afeta então o organismo e gera endometriose. Ela tá querendo saber se o estresse, então, só retomando aquilo que você falou, realmente é um dos fatores causadores disso. Assim, se for ver um histórico de endometriose, mulheres mais estressadas, mais nervosas, mais ansiosas, têm mais endometriose do que aquelas que são mais tranquilas. O estresse causa por quê? O estresse não é só endometriose. Qualquer doença imuno que tenha a imunidade nela, porque o estresse baixa a imunidade. Então, baixando a imunidade, claro, é muito mais susceptível, ou seja, muito mais fácil aquela doença se instalar. Entendi. Olha, a Priscila Pereira, que é a nossa leitora assídua, está sempre aqui com a gente, mandou: eu tenho, estou em tratamento, tenho a sorte de ter engravidado antes do que ela se manifestasse. Ela falou que as dores são terríveis para ela. Bom, Priscila, ele falou aqui, então é um caso de a dor não quer dizer com o tamanho da sua inflamação, né? Exatamente. Mas ela já está em tratamento. Ela
falou aqui é a questão do... Ainda bem que eu tive endometriose antes de engravidar. Então, porque a endometriose, aí que tá o assunto que a gente queria checar. A endometriose é um dos fatores que pode barrar uma gravidez de uma mulher? Sem dúvida. Então vamos lá. Aí também é um outro ponto da consequência de uma mulher com endometriose. Então, antes vou dar um parênteses na dor dela. Qualidade de vida, gente, é tudo. Então não tem jeito. A mulher hoje, ela precisa ter qualidade de vida. Então, uma das maneiras, claro, de você propor um tratamento para aquela mulher é quando a qualidade de vida dela não está boa. A infertilidade, que é esse caso, tudo bem, eu posso ter uma infertilidade e não ter sintoma nenhum. E ser a infertilidade o sintoma dela, sem a dor. A outra coisa é quando eu tenho uma mulher com infertilidade e tem dor. Qual priorizar? Como priorizar? Então, a primeira coisa, individualizar cada caso. É lógico. Não dá para que eu realmente faça a mesma coisa para todos os pacientes. Mas as pacientes que às vezes chegam... Eu tenho um caso de uma amiga, ela não conseguiu engravidar porque a endometriose dela foi severa. Eu acho que demorou para ela iniciar um tratamento. E aí aquilo que você estava falando, vai expelindo e vai colocando essa parede do endométrio ali, e ele vai se espalhando. E até onde ele pode ir? O que pode acontecer? O que causa? Tá. Vamos lá. Existem trabalhos mostrando o seguinte, que o primeiro sintoma de uma mulher, até ela realmente ser diagnosticada, em média mundial, isso não é do Brasil, média de 7 a 8 anos, para que vocês tenham uma ideia. Então você imagina essa doença que pode começar lá na adolescência, muitas vezes, 7, 8 anos de história. Então isso pode ir comprometendo. Quando nós temos aquela endometriose mais moderada, severa, em que, imagina, eu tenho uma reação inflamatória que pode grudar o ovário, grudar a tuba, mexer no ovário. Chegar ao intestino também, né? Pode, intestino seriam os casos mais graves mesmo. Que também merecem tratamento especial para isso. E outras, quando o ginecologista coloca outras especialidades junto com ele. Tá? Mas vamos lá. Então, essa mulher que tem muita dor, muito provavelmente ela tem os órgãos dela muito grudados. Então, imagina por que da infertilidade. Se eu tenho lá dentro da barriga, onde tem tuba, onde tem ovário que ovula, onde tem intestino que se mexe, isso causa uma reação inflamatória, podendo me grudar tudo, é muito claro que uma das consequências que eu posso ter é uma dificuldade para engravidar, porque aquele ovário não ovula direito, aquele ovário pode ter uma endometriose nele, aquela tuba pode estar obstruída pela reação inflamatória, o ambiente da barriga dela é um ambiente inflamatório. Então, como consequência, até 50% dessas mulheres podem ter infertilidade. Isso não significa uma muito pequena porcentagem dessas mulheres não vai conseguir engravidar. Então, é para ficar tranquilo. Tá bom. Porque essa é a verdade. Isso é o que dá um pânico. Aqui até tem eu vou ler todas que chegaram, viu, gente? Eu tô indo só... não é por ordem de chegada dos comentários, é pelos assuntos. Aí a Andréia Oliveira mandaram aqui pra mim. Eu descobri a endometriose quando eu ganhei minha bebê. E eu nem sabia que eu tinha. Isso não tem problema. Quando eu falo que 10 a 15% das mulheres mundiais que menstruam podem ter endometriose, só para vocês terem uma ideia, significa que se eu for aqui na rua e pegar 30 mulheres que menstruam, eu posso achar endometriose em 3. E elas não têm sintoma nenhum. Não tem problema a gente ter endometriose. Isso não é Existem casos que nós suspeitamos de endometriose, eu não preciso operar. Eu trato como se fosse endometriose. Então, brecando menstruação, mudando a atividade dela do dia a dia, a rotina do dia a dia. Então, endometriose não é sinônimo de que eu estou perdida, eu não vou conseguir engravidar. E o que acontece? As pessoas quando ouvem o diagnóstico de endometriose, elas vão no Dr. Google. E elas não vão para casos muito tranquilos, elas vão para casos severos, que não é o caso dela. Então ela acha que ela vai ter aquilo, ela acha que ela vai ter a mesma história daquela que está contando. Não, eu acho que assim, a primeira coisa é profissional especializado,
A endometriose hoje não é uma subespecialidade, mas é como se fosse, porque existem as pessoas que trabalham mais com isso. Então, é importante que esteja realmente no médico especializado para estar orientando e para estar conduzindo isso de uma maneira muito tranquila. Eu divido, quem está com endometriose, eu tá falando, eu divido essa experiência com vocês. Causa um nervoso, causa um pânico do que é, falta informação, por isso que a gente traz esse assunto para vocês, porque envolve sim a gravidez, envolve a mulher, o dia a dia, a rotina. E aí teve até um comentário aqui da Rafaela Mastrangelo. Fiz uma videolaparoscopia tem 3 dias por conta da endometriose. Obrigada por dividir, viu? É exatamente o tratamento que você tinha falado, de videolaparoscopia. Aí a Raquel Chaves da Rosa perguntou: após ter filhos trigêmeos, é possível ter endometriose? Claro. Por causa da menstruação, se você continuar menstruando, por causa do estresse, enfim. Existem duas formas que nos acompanham no nosso dia a dia, que é a nossa imunidade e a hereditariedade. Então, isso para todas as doenças. Então, a endometriose, claro que tem uma certa hereditariedade, então nós sabemos que hoje filhas de mulheres que tiverem endometriose podem ter uma chance maior de desenvolver. Isso eu não e sabia. A imunidade é uma coisa importante. Gente, imunidade e a genética, então. Genética. O que da imunidade? O que da genética? Nós não sabemos. É isso que se estuda bastante. Porque daí, muito novo ainda, né? Muito novo, porque daí nós vamos ter uma droga que possa, ou uma maneira que possa realmente falar que essa endometriose imunidade. Então, muitas delas, eu acho que até já respondendo que isso deve ter. Falam assim, poxa, a endometriose não tem cura, eu estou com uma doença que não tem cura. Gente, isso não muda nada. Ela é crônica. Ela é crônica. Isso não muda nada de eu falar cura e controle. Dá na mesma. Quando eu vou e trato, por exemplo, um corrimento, ele é cura ou é controle? Ele é controle, porque ele pode voltar. Sim. A endometriose é a mesma coisa, não tem problema que seja controle, é até melhor que seja controle. Porque daí ela vai se cuidar mesmo e evitando que tenha novos quadros de endometriose. Gente, então, por isso que... Desculpa, respondendo, ela tem trigêmeos. Tudo bem, na sua vida ainda ela vai menstruar, ela pode ter predisposição, ela pode ter uma hereditariedade e pode desenvolver endometriose. É por isso que é tão importante, gente, ir regularmente ao médico, o seu especialista, quem você confia. Vai mesmo, faz os exames regulares anualmente a cada 6 meses, não sei como você faz. Não deixa isso passar, porque se a gente vê logo de cara, você consegue controlar, né? E não guarde para si, né? Isso, eu acho que é importante dividir e procurar logo uma assistência, né? Aí aqui a Patrícia Miranda. Seria ideal, então, a mulher usar algum método contraceptivo para interromper a menstruação a fim de garantir mais chances de engravidar, por exemplo? Sim, na verdade, esse foi o que o doutor falou, esse método contraceptivo de você tomar a pílula contínua diminuir as chances de você ter uma endometriose. E é mito de que se você tomar anticoncepcional por muito tempo, você vai ter uma dificuldade de se engravidar lá na frente, de jeito nenhuma maneira. Assim que parar qualquer método hormonal contraceptivo, naquele mesmo mês ela tem uma capacidade de engravidar sem problema nenhum. Isso a gente escuta bastante. Ana Santos, para ter trombose, o anticoncepcional é ótimo também. Ela fez uma ironia. É verdade. É até bom que ela fez essa ironia. O índice de trombose no uso de anticoncepcional é muito pequeno, só que para aquela que dá é 100%. Mas eu vou dar só um dado importante. Não sei se ela que colocou, ela engravidou. A gravidez, ela aumenta em mais de 10 vezes a chance de trombose do que o uso do anticoncepcional. E ninguém fala. O pós-parto aumenta em 30 vezes. E você não quer uma mulher chegando falando assim, olha, eu não vou engravidar porque eu posso ter trombose. Mas, em cima do anticoncepcional, você tem toda essa história, todo esse celeiro. Ainda é o melhor método contraceptivo, não existe a camisinha. Existe, e se pegar a quantidade de pessoas que usam anticoncepcional no mundo inteiro e ver o índice de trombose, você vai chegar a um valor muito, mas muito pequeno. Olha, a Renata Rezende está me perguntando, fazendo a pergunta mais difícil da noite. Qual o nome do médico, de novo, de onde ele é? Eu vou repetir para você, mas foi muito difícil, ó. Dr. Marcos Cherniakowski. Cherniakowski. Tá vendo só? E ele é ginecologista e obstetra.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui nos comentários, eu não sei se as meninas já puseram já. O que é o nome dele, sim. O nome tá aí nos comentários, as redes sociais, vai estar tudo aí pra vocês seguirem, quem quiser entrar em contato. Vamos lá, eu vou ler um monte de... Eu tinha um monte de coisa, mas tá chegando muita coisa. Vamos lá. Amanda Matsuda, Amanda tá aqui, ó. Amanda falou assim, 2 perguntas dela. Interromper a menstruação previne a infertilidade? Se tomar? Interromper a menstruação previne a infertilidade? Não tem Nenhum nenhuma sentido nisso. Se quiser dar pausa, muito que bem. Se não quiser, também não muda absolutamente nada. Quando a mulher passa dos 30 anos, tem alguma forma de prevenir ou conservar o óvulo para garantir uma futura gravidez assim? Sem dúvida. Isso é uma pergunta importante. Entra na parte de reprodução humana. Hoje, não digo 30 anos, mas vamos colocar que você pega uma mulher, vem no seu consultório, ela tem uma endometriose que está pegando os ovários dela, ela tem 33, 34 anos, que seja 30 no jeito dela, e você vai ter que mexer nesses ovários. Existe a possibilidade, sim, de você tentar congelar os óvulos antes de mexer nesse ovário. É claro que tem que procurar um serviço especializado, e igual a esse você pode pôr outras observações, como uma mulher que ainda não casou e ela deseja, ela está com 33, 34 anos, ela não sabe se com 39, 40, ela tem um desejo muito grande de ser mãe, vai estar casando, então ela pode congelar os óvulos dela. A gente já fez esse live de congelamento, a gente fez sobre isso. Eu acho que as meninas aqui também podem colocar aqui nos comentários, nessa sua resposta, o link dessa live que a gente fez, que responde muita coisa sobre congelamento de óvulos. É super interessante também. Vamos lá. Gente, tá chegando muita top, super feliz. É um assunto interessante, né? Após a menopausa, existe a possibilidade de diminuir a endometriose? Não, até de sumir a endometriose. O que acontece na menopausa? Falência total dos hormônios. Então o ovário entra em falência. Se não existe a produção dos hormônios, muito provavelmente não tem como sustentar essas lesões. Mas a mulher na menopausa, ela pode ainda ter focos de endometriose que muito provavelmente vieram antes dela entrar na menopausa. Mas desenvolver a endometriose na menopausa é extremamente raro. Tá. Agora tem um assunto que é super importante, que o Arnaldo Malta mandou. O HPV pode causar complicações num caso de endometriose? HPV é uma doença de imunidade baixa também. O que eles têm em comum é simplesmente isso. São 2 doenças com imunidade baixa. Então, se você tem uma mulher que ela tem endometriose e de repente ela, por outros motivos, desenvolve, claro, o HPV, se ele tiver oportunista lá, ou se ele estiver dentro daquela região vaginal ou do colo do útero, ele pode se manifestar também. Entendi. Mas não que tenha relação com a endometriose. Entendi. Bom, vamos lá. Cris Alex Oliveira, eu tive endometriose nas tubas e depois de um tratamento estou grávida de novo, já tenho um menino de 3 anos. Muito bom, tá vendo, gente? É pra gente ir com calma. O que a gente trouxe o Dr. Marcos pra falar com a gente é exatamente pra não causar pânico quando a gente escuta essa palavra, sabe? Eu tô com endometriose, nunca vou engravidar, ou eu tô com endometriose, não vou ter meu segundo filho. Então não é bem assim. E a Cris tá a prova disso, colocando aqui pra gente. Dani Cruz, eu há 9 anos venho tentando ter filhos e não consigo. Mas aí, Dani, aqui o doutor pode até me falar. É um assunto que você tem que ver com um especialista. Provavelmente você já deve ter ido e tem vários fatores, né, de não conseguir engravidar. Você sabe que, assim, só uma curiosidade que eu descobri num live com um outro médico também é que até perder peso facilita a engravidar, ele falou. Então, assim, são tantos fatores que... Mas eu agradeço de você ter mandado pra gente. Sem dúvida, por exemplo, com 9 anos, ou qualquer história hoje de infertilidade, claro e evidente, tem que se afastar a presença de endometriose. Isso é claro, mas pela história é mais importante. Então, muito mais importante do que a história, você ouvir a paciente. Então, é você ter o tempo, não é você correr nem nada, você tem que estar escutando a mulher, ouvir qual é a história dela e o exame de toque, gente. Porque é incrível como a mulher chega no consultório e fala, mas eu quero exame, eu quero... O melhor exame que tem é o toque do médico, é a percepção do médico.
E é incrível como muitas vezes a gente recebe paciente em consultório que já passou por 4, 5 colegas e não foram examinados. Então o exame de toque hoje tem trabalhos mostrando que pelo menos o diagnóstico de você suspeitar bem de endometriose 70%. Entendi. Sem precisar de exame nenhum, só com a história e com o toque. Entendi. A videolaparoscopia que você falou, a Renata Rezende mandou que ela fez e em 2 anos voltou de novo a endometriose. Pode voltar, então. A endometriose, por isso que nós falamos que é controle. Que chata essa endometriose, hein? Pelo amor de Deus. Mas aí vem o detalhe. Então vamos lá. Ela operou. Claro, é evidente que nós não sabemos qual o caso dela, o que teve, o que foi feito nessa cirurgia. Mas qual é a chance de uma mulher que tem aquela doença e que foi tratada naquela cirurgia ter novamente essa doença? Maior do que aquela que não teve. Faz parte já do histórico dela. Então, eu não sei se depois dessa cirurgia, ela usou anticoncepcional, brecou as menstruações, mudou o dia a dia dela. Manda pra gente se você mudou, o que aconteceu, ou o que você faz fazer agora, pode continuar mandando pra Por gente. isso que os casos têm que ser individualizados. Isso Cada um aí. tem a sua história. Se eu colocar 10 mulheres com endometriose aqui, cada uma vai falar É uma verdade. coisa. Vou ler mais uma, tá? Lariane Nandi mandou: descobri que tem endometriose profunda, dezembro do ano passado, e pólipo de 2 centímetros. Não tenho nenhum sintoma. Tenho uma filha e espero ter mais. Com certeza vai ter mais, tenho certeza. A Amanda, você tá cheia de perguntas? A Amanda falou, falam que depois que para de tomar o anticoncepcional, a mulher tem que esperar 6 meses para tentar engravidar. É isso mesmo? Mito. É o que ele falou, se você parou em um mês, nesse mesmo mês. Pode engravidar já no mesmo mês. Cuidado, hein, Amanda? Se você quiser, tudo bem, mas se você não estiver esperando. Ana Santos. Obrigada por esclarecer e comentar a respeito da trombose versus anticoncepcional. Então é isso. Olha, você tem mais alguma consideração? Porque endometriose dava pra gente falar aqui muito. É um assunto bem complexo, bem interessante. E imagina, eu acho que assim, a endometriose ela abrange vários problemas hoje para a mulher. Talvez uma das coisas que não foram faladas aqui são os principais sintomas. Boa. Quais são os sintomas? Quando procurar mesmo o médico, quando suspeitar. O principal deles, cólica menstrual. Ou aquela mulher ou aquela adolescente que não tinha cólica e passa a ter bastante cólica. Ou aquela que já tinha e, imagina, intensifica mais isso. Inchaços abdominais. Então, aquela mulher que menstrua, ela não sabe por que ela fica inchada. Dores mais localizados, sintomas urinários que podem dar tudo muito próximo. Alterações intestinais, se tem sangue pelas fezes, se não tem. Então, assim, esses são os principais sintomas da endometriose que eu acho que é importante. Portanto, se tem algo nesse sentido, deixe de procurar o seu médico. E quais os exames para se prevenir anualmente para ficar de olho na endometriose? Tá. Bom, os exames básicos que nós colocamos, principalmente o ultrassom endovaginal normal, o exame de toque que eu te falei que é extremamente importante, e hoje nós temos 2 exames que falam muito bem e nos ajudam muito bem, que são radiológicos. O primeiro, a ressonância magnética da pele. E o segundo, um ultrassom com preparo intestinal. Feito, gente, por especialistas. Então, não dá para ser qualquer exame. Então, nesse ponto, também nós temos especialistas e pessoas que entendem mais dessa doença e que vão pesquisar mais. Então, esses 2 exames são primordiais para nos ajudar. É isso aí. Bom, tem mais uma pergunta aqui, a Marina. Eu tinha muita cólica quando eu era mais nova, depois que eu comecei a tomar o anticoncepcional, diminuiu bastante. Mas ainda tem um pouco, dependendo do mês. Devo ficar alerta? Então tem mês, ela tá dizendo que ela tem mais e outros ela tem menos. A Marina daqui? Nossa editora. Às vezes ela tem mais, às vezes ela tem menos. É normal? Nenhuma dor é normal. Mesmo aquela que é fisiológica, não é normal. Gente, não. Mas não sei vocês. Sempre a gente falou que, você tá com cólica, tá com dor, é normal, tá aqui um remédio. Mas não é, no fundo não é. O ideal seria menstruar sem dor. Tudo bem, seria o melhor dos mundos. O melhor, com certeza. Aí ninguém ia ligar tanto, né? Seria o melhor dos mundos. Mas assim, eu acho que não é ficar de olho porque tá com dor, porque tem outras
300 coisas que podem dar dor. Eu acho que é rotina ginecológica, ir no seu ginecologista, pedir os exames periódicos e acompanhar. Não significa que está com dor, vai ter endometriose, ou estou com dor, eu vou ter endometriose mais lá na frente. Não, eu acho que é confiar realmente no seu médico e... Você falou tá isso, que as meninas colocaram aqui uma pesquisa que é uma pesquisa da HPEND, Grupo de Apoio às Portadoras de Endometriose e Infertilidade, mostrou que mais de 70% das mulheres precisam consultar mais de 3 especialistas para chegar ao diagnóstico da endometriose. Que é aquilo que eu falei. Lembra que entre os primeiros sintomas até o diagnóstico, média de 7 a 8 anos, existe trabalho feito até pela sociedade que fala que é realmente entre 3 e 4 médicos para chegar no médico ideal. E isso a gente, assim, é frequente chegar no consultório quando já realmente passou por mais conversas. Entendi. Bom, gente, espero que a gente tenha ajudado. Claro, se surgirem mais dúvidas, podem mandar pra gente, que a gente abre uma outra live se necessário, ou faz uma matéria novamente em cima disso, porque é um assunto que não esgota. As dúvidas surgem. E o que eu posso dizer, para quem tá com endometriose, ou quem tem suspeita, ou que tá indo atrás disso, é calma. Cada caso é um caso. Não lê a Pais e Filhos, mas assim, não sai lendo tudo que você vê por aí, tenta conversar com mais pessoas e conversa com o seu especialista mesmo. Não entre em pânico, com certeza vai dar tudo certo pra você, você vai ter filho, vai ser ótimo. Exatamente. Né? Muito obrigada e um ótimo final de semana pra todo mundo e até a próxima live, viu, gente? Obrigada. Tchau, eu que agradeço. Parabéns pela condução Obrigada. da entrevista. O pessoal, só pra fechar aqui, um comentário super bacana que as meninas mandaram aqui. Tá todo mundo falando que a live tá ótima e que eles estão amando e agradecendo. E outra coisa, eu acho que assim, deixar aberto, eu tenho, na verdade, no Instagram, Dr. Marcos Tcher, e que a gente já colocou, né? Periodicamente eu coloco sempre algo relacionado à saúde da mulher, principalmente endometriose, e também no Facebook, Dr. Marcos Tcher. E gente, só uma coisa, esse assunto é importante a gente ter conhecimento e informação, então quem puder, compartilhe esse live, passa a informação pra frente. Você tem uma amiga que tá passando por isso, manda pra ela o link que pode ajudar, né? É isso aí. Beijo, gente. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigado.